Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre os métodos para a exploração de subsolo, né? E aí falando então aqui dos métodos diretos, né? Bom, para início, né, vamos explicar que são necessários para fazer estudo do subsolo, né, de um solo, né? Então a gente tem aí, o objetivo é estar analisando então as características aí do solo, né, numa área, então a gente precisa então de enfim, localização, planta, né? As profundidades, espessuras das camadas de solos identificados, né? E aí, então, algumas aí características aí, né, de índices físicos, a gente vê a compacidade no caso de solos granulares e consistência aí no caso de solos coesivos. Além disso, também localizar então o nível do lençol freático, né? E também eventualmente quantificar o artesianismo, né? Se houver, então, né? Além disso, também é importante a gente determinar também a coleta também de amostras, né, de solo que vão ser utilizados para a determinação de índices físicos, né. E aí é que é importante a gente frisar, né, no caso, as amostras indeformadas, que no caso são as amostras que a gente vai estar utilizando, por exemplo, entre outras coisas, né, para determinar a massa específica natural, né, porque é importante que essa amostra aí esteja aí indeformada, né, sem deformações aí nas características dela, para estar analisando então a disposição do arranjo de partículas, né, e os vazios desse solo, né. Então, por isso que, além de pegar também a umidade natural do solo e esses outros índices físicos, então, né. Além disso, também, a amostra deformada ela é importante para a gente determinar também a compressibilidade, capacidade de comprimir o solo, permeabilidade e a resistência ao cisalhamento, que são características aí importantes para determinar, então, enfim, outras características aí, o comportamento do solo frente aí, no caso de permeabilidade para transmissão de água, resistência ao cisalhamento, ligado então com a resistência então do solo, né? E aí no caso aqui esses dois itens que a gente vai estar falando mais à frente, né? Entre os métodos para a identificação do solo, né, a gente vai ter métodos indiretos, então métodos aqui a gente analisa então a resistividade, analisa a espessura de camadas, características aí dos materiais indiretamente utilizando, por exemplo, de resistividade, transmissão de corrente elétrica no solo ou refração de ondas, né, no subsolo. Outros métodos que são utilizados para a determinação de resistência de cisalhamento são, né, que são esses daqui, né, que são métodos aí semidiretos. E aqui é o que a gente vai estar falando nesse vídeo, que é os métodos diretos, né, especificamente dos métodos de abertura de poços e trincheiras, né, para a coleta então, de amostras de solo. Além desses métodos, aqui a gente vai também ter os métodos de sondagem, né, então sondagem atraso, percussão, podativa e mista. Nos métodos diretos, então a gente vai ter, entre outras coisas, a gente vai ter a retirada de amostras, né? Então, voltando, né, àquele ponto, a gente pode ter amostras deformadas ou indeformadas. Anteriormente já tinha falado, né, a importância da amostra indeformada, que é para determinar, entre outras coisas, a massa específica natural, mas é importante manter, né, a textura, a estrutura e a umidade original do solo. E a outra, né, é a amostra aí para caracterização dos solos, né, que é entendido aí como uma amostra deformada, né, sendo essa amostra aí, né, desde que também que pode ser utilizada para identificação, classificando os solos, e ela também pode ser utilizada para determinação da massa específica dos sólidos, né, e também ela pode ser utilizada para determinação da umidade, desde que preservada, né, a condição de umidade também do solo. Então aqui a gente tem que frisar que sim, ela é uma amostra deformada, mas ela também tem uma atenção para conservar a umidade original do solo. Não precisa ter que estar enfim, um recipiente hermético aí que você não perca a umidade desse solo, que senão também não vai adiantar. Você não vai ter uma medida confiável, né? E aí, como eu falei, os métodos que a gente tem para retirada dessas amostras vão ser os poços e a sondagem. A gente vai estar falando da abertura de poços e trincheiras então nesse vídeo. O método de abertura de poços é um método aí que
Ele serve muito bem para a extração de boas amostras, né? Você vai consistir de você abrir poços de exploração, né? Você ter o diâmetro mínimo, né? Que é o suficiente para que você ter com que uma pessoa consiga estar dentro e trabalhando dentro do poço, né? Então o diâmetro mínimo é esse de 60 centímetros. Só que aí a gente vai ter algumas limitações, né? Que é o que? O custo, né? Porque aí você tem as horas de trabalho aí do poceiro, né? Do operário que faz aí a escavação. À medida que você vai avançando na profundidade, você tem que ter um cuidado maior aqui com riscos aí de desmoronamento. Então você tem que ter aí traves aqui, escoramentos para evitar esses desmoronamentos, né? E lógico, né, na falta disso você tem esse risco aí, e aí isso vai, né, implicar em acidentes, né, de trabalho, né? E eventualmente você também pode atingir o lençol freático. E aí nessas situações aí você também tem o custo também com a drenagem aí para conseguir ir avançando no avanço aí na escavação do poço. E isso também vai implicar maior custo. Por quê? Porque para conseguir avançar com a drenagem, né, do poço, o que é necessário é o quê? O bombeamento de água lá desse poço. E esse bombeamento deve ser constante, né? Se você desligar o bombeamento, a água volta ao nível freático original. Então, você tem um custo de energia elétrica ou combustível para manter a bomba em funcionamento e fazendo a drenagem aí do poço, né? Essas aberturas outra forma também você tem a abertura de trincheiras, que aí são mais coleta de amostras mais rasas, né? Nesse caso aí pode ser feito então com pás, né? Ou também em casos aí também você pode ser auxílio de escavadeiras, que nem vocês estão vendo aqui na imagem. Então vocês conseguem ter a análise visual, né, do subsolo, e também vocês conseguem fazer a coleta de amostras indeformadas nessa situação, né? E aí qual que é a forma de coleta de amostras indeformadas, então no caso de poços e trincheiras, né? Então a gente vai ter o que? O uso de caixas metálicas, blocos parafinados, e o armazenamento então, dessas amostras em câmaras úmidas, para que não se perca a umidade. Bom, o bloco parafinado vocês estão vendo aqui, né? Então consiste do que? Você tirar o bloco original sem deformações, com a estrutura original do solo, e aplicar então parafina derretida para preservar também a umidade original desse solo, né? Além disso, nesse bloco coletado, é importante também vocês indicarem aqui, ficar indicado a direção do norte, né? Para você ter também a referência de organização do arranjo das partículas do solo, né? E a mesma coisa também no caso das caixas, né? E aqui a gente tem aqui os exemplos de como que é feito nessa coleta então em caixas, né? Você tem aqui um caso de solos aí coesivos aí sem pedregulho, você tem aqui a cravação aí dessas caixas metálicas, e aí enfim você tem a escavação em volta, né? E aí o fechamento na parte superior e inferior para condicionamento. Caso de solos aí com pedregulhos ou concrecionados, então você tem preenchimento das bordas aqui com areia, né? Fechamento aqui na parte superior, e na parte inferior também você tem aqui fechamento inferior com também recobrimento aqui no entorno, né? Com areia. No caso aí de solos não coesivos, né? Você tem aí a cravação aí do solo, da caixa metálica, fechamento, né? E aí então extração aí do solo, da amostra de solo deformado, né? Então aqui, forma aqui visual como é feito aqui essas coletas, né, gente? Vocês têm aqui a escavação em torno, né? Você tem a cravação aí da caixa metálica, né? Essa caixa metálica aqui, enfim, tem o fechamento lá, e depois aí o selamento também para manter então a umidade original do solo, né? E aí depois conservando isso aqui em câmara úmida, certo, gente? Então é isso, né? E a gente se vê então no próximo vídeo.